Algumas empresas desaparecem silenciosamente, outras quebram em meio a escândalos, mas existem aquelas que caem mesmo tendo dinheiro, clientes e poder, empresas que pareciam grandes demais para falhar. A história que você vai ouvir hoje não é sobre falta de recursos, é sobre uma decisão, uma única decisão que mudou tudo. Essa é a história da Blockbuster, a empresa bilionária que dominou o entretenimento doméstico por décadas e desapareceu quando o mundo mudou diante dos seus olhos. Durante os anos 90, a Blockbuster não era apenas uma empresa, ela era um hábito. Em praticamente qualquer cidade de médio ou grande porte, existia uma loja da rede. Fachadas azuis e amarelas iluminavam as ruas, principalmente nos fins de semana. Para assistir a um filme em casa, era preciso sair, dirigir até a loja, caminhar pelos corredores, escolher entre centenas de capas e torcer para que o lançamento ainda estivesse disponível. Era um ritual conhecido por milhões de pessoas. No auge, a Blockbuster possuía mais de 9.000 lojas espalhadas pelo mundo. Milhões de clientes frequentavam essas lojas semanalmente. O faturamento anual atingia bilhões de dólares. O domínio de mercado era tão grande que qualquer concorrente parecia irrelevante. Para os executivos, o modelo era sólido, previsível e extremamente lucrativo. E quando algo parece funcionar perfeitamente, a última coisa que alguém quer fazer é mudar. Mas por trás da aparente simplicidade do aluguel de filmes, existia um detalhe fundamental. Um detalhe que sustentava grande parte do lucro da empresa: as multas por atraso. Sempre que um cliente esquecia de devolver um VHS ou um DVD no prazo, uma taxa era cobrada. No início, parecia algo pequeno, mas multiplicada por milhões de clientes, essa prática se transformou em uma das maiores fontes de receita da Blockbuster. Na prática, a empresa ganhava dinheiro quando o cliente cometia um erro. Esse modelo moldou toda a cultura interna da companhia. Qualquer ideia que tornasse o serviço mais flexível, mais simples ou mais conveniente ameaçava diretamente essa fonte de lucro. O curto prazo falava mais alto do que qualquer visão de futuro. Enquanto isso, o mundo começava a mudar silenciosamente. A internet se tornava mais acessível, as pessoas começavam a buscar conveniência, menos deslocamento, menos burocracia, mais controle sobre o próprio tempo. E foi nesse cenário que uma empresa pequena surgiu, quase invisível aos olhos dos gigantes do mercado. O nome dela era Netflix. No início, a Netflix não tinha streaming, nem produções próprias, nem tecnologia avançada. O modelo era simples, quase ingênuo. O cliente escolhia um filme pela internet, recebia o DVD pelo correio e devolvia quando quisesse, sem multas, sem prazos rígidos, sem pressão. O foco não estava no produto, mas na experiência. Enquanto a Blockbuster lucrava com o atraso do cliente, a Netflix lucrava com a satisfação dele. Eram duas visões completamente opostas sobre o mesmo mercado. Uma baseada em controle, a outra em confiança. Em 2000, percebendo que sozinha teria dificuldade para crescer diante de um gigante estabelecido, a Netflix tomou uma decisão ousada. Seus fundadores procuraram a Blockbuster. A proposta era direta: a venda completa da Netflix por 50 milhões de dólares. Para qualquer pessoa comum, 50 milhões de dólares parecem uma fortuna. Para a Blockbuster, aquilo era quase insignificante. Representava uma fração mínima do faturamento anual. Além disso, o modelo da Netflix parecia limitado, dependente dos correios e distante da realidade das lojas físicas. Para os executivos, não fazia sentido. A proposta foi recusada rapidamente, sem alarde, sem debate profundo. Eles acreditavam que o público jamais abandonaria o hábito de ir até uma loja e escolher filmes. Confiavam na força da marca, confiavam na escala, confiavam no que sempre havia funcionado. Mas aquela recusa não foi apenas uma decisão financeira.
Foi um sinal claro de miopia estratégica. A Blockbuster não recusou apenas a Netflix. Ela recusou a transformação digital. Nos anos seguintes, a internet avançou de forma acelerada. As conexões ficaram mais rápidas, o comportamento das pessoas mudou, conveniência passou a valer mais do que tradição, e a Netflix continuou evoluindo. Primeiro, aperfeiçoou o sistema de DVDs por correio. Depois, investiu pesado em tecnologia. E então, veio a virada definitiva: o streaming. Filmes e séries disponíveis instantaneamente, sem sair de casa, sem multas, sem prazos, sem fricção. A Blockbuster, por outro lado, demorou a reagir. Manter milhares de lojas físicas significava custos enormes. Aluguel, funcionários, estoque, logística, tudo isso se tornava cada vez mais pesado em um mundo que caminhava rapidamente para o digital. Quando a empresa tentou criar sua própria plataforma online, o mercado já havia escolhido. A Netflix não era apenas uma alternativa. Ela havia se tornado o padrão, a referência, o sinônimo de praticidade. Clientes começaram a abandonar as lojas físicas. As multas passaram a ser vistas como abusivas. A experiência que antes parecia conveniente agora parecia ultrapassada. As receitas caíram, as dívidas cresceram, lojas começaram a fechar. Em 2010, o inevitável aconteceu. A Blockbuster declarou falência. Um império que dominou o entretenimento doméstico por décadas simplesmente desmoronou. Enquanto isso, a Netflix seguiu o caminho oposto. Abandonou completamente os DVDs, investiu pesado em produções próprias, expandiu globalmente. Hoje, é uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. A história da Blockbuster não é sobre tecnologia, é sobre decisões, sobre proteger um modelo lucrativo no curto prazo e sacrificar o futuro, sobre ignorar sinais claros de mudança porque o presente ainda parece confortável. Empresas raramente quebram de uma vez, elas quebram aos poucos enquanto acreditam que ainda estão seguras. E essa história levanta uma pergunta importante. Quantas empresas hoje estão cometendo o mesmo erro? Quantas estão ignorando mudanças evidentes apenas porque os números ainda parecem bons? Se você está gostando desse documentário e desse tipo de história real, aproveita agora para se inscrever no canal. Isso ajuda muito o crescimento do projeto e garante que você não perca os próximos episódios. Deixe seu like para apoiar esse conteúdo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história e comenta aqui embaixo qual empresa você acha que pode ser a próxima a desaparecer por ignorar o futuro. Porque, no fim das contas, o que separa o sucesso do desaparecimento nem sempre é o dinheiro, nem a concorrência, nem a tecnologia. Às vezes é apenas uma decisão. E o tempo nunca espera.